Alô, bom dia, estamos de volta nessa segunda-feira, 19 de agosto de 2024, sejam todos bem-vindos. E meus amigos, começa hoje uma semana que muitos lá nos Estados Unidos estão dizendo ou chamando de Semana Infernal. Para muitos americanos, começa hoje a Semana Infernal. Desculpem a nossa falha. Bem, explica-se por duas razões ou dois motivos. O primeiro é a possibilidade de uma guerra, um confronto entre os Estados Unidos e o Irã, ainda essa semana, ou começando essa semana, é uma possibilidade. Mas a Semana Infernal tem muito mais a ver com a Convenção Nacional do Partido Democrata, que começa hoje em Chicago e vai até quinta-feira. Hoje à noite, Biden discursará e a convenção será encerrada por Kamala Harris, que recebeu um impulso enorme. Então, ela provavelmente dará muitas gargalhadas na quinta-feira, quando encerra a convenção. Na quarta-feira, quem falará será o seu vice, Tim Walz, que muitos já estão dizendo é um agente chinês. Amanhã falam Barack Hussein Obama, provavelmente Michelle Obama e também Hillary Clinton. Será uma semana realmente farta de grandes e eloquentes discursos democratas contra o loirão, evidentemente. Mas o problema dessa convenção é que ela pode terminar em tumulto descambando para a violência explícita. É isso que muitos analistas estão prevendo, daí porque está se chamando o evento de Semana Infernal. Acontece que grupos radicais como Antifas e Black Lives Matter prometem se fazer ouvir na cidade de Chicago durante a convenção. Ouvir mais ou menos aos moldes como se fizeram ouvir no passado, não muito distante, em Minneapolis, em Portland, em Nova York e por aí vai. Lembram? Pois é. Só que dessa vez a questão é a seguinte: por que esses grupos radicais que são de esquerda causariam um tumulto numa convenção da esquerda? Essa é a questão, o ponto de interrogação. Agora, o que mais tem preocupado os analistas é que pallets com tijolos surgiram misteriosamente em várias esquinas de Chicago. Assim, misteriosamente, pallets foram deixados em ruas, pallets com tijolos. A pergunta mais óbvia é: por quê? Por que tantos tijolos assim, a céu aberto, disponíveis para quem pretende um distúrbio muito grande, pretende gerar um distúrbio aos moldes do passado? Essa é a questão. Bem, o prefeito de Chicago tentou explicar, ele é democrata, claro, tentou explicar que é preciso investigar, estão investigando de onde surgiram esses pallets, porque eles foram colocados nas ruas de Chicago, mas tentou passar aquela mensagem de tranquilidade. Calma, pessoal, isso é normal, estamos investigando, mas nada a nos preocuparmos aqui. Pois é. Só que a preocupação existe e é grande. Mas tem outro motivo pelo qual a semana também está sendo chamada de Semana Infernal. Vejam só, nesta convenção nacional do Partido Democrata, estará lá presente, como sempre, claro, nas grandes convenções da esquerda, a multinacional da interrupção da gestação, a Planned Parenthood. Ela estará lá com suas clínicas ambulantes. Ela prometeu levar para a convenção 2 clínicas ambulantes. Para que exatamente? Prestem atenção, é uma coisa assim realmente bem, digamos, aos moldes dos tempos em que estamos vivendo. Ela levará 2 clínicas à convenção para oferecer aos democratas 2 serviços de saúde da família, gratuitos. Um deles, vasectomia. Sim, as clínicas estarão com as portas abertas para vasectomizar,
vasectomizar homens gratuitamente. E a outra clínica oferecerá serviços de interrupção da gestação via medicamentosa, também gratuitamente. Pois é, e você achava que as cerimônias de Paris eram horríveis, não é? Pois é, eram horríveis, claro, mas como eu disse no vídeo anterior, ela simboliza exatamente o mundo diabólico em que estamos. Bem, é uma questão de saúde, né? Pois é, uma questão de saúde que tem tudo a ver também com redução populacional. Parece que há um inimigo da humanidade por trás de todas essas ações, não é não? Pois é, semana infernal nos Estados Unidos. Bem, muita gente diz, os Estados Unidos, vocês sabem, é um país também muito religioso, ou pelo menos foi muito religioso. Mas ainda ecoam-se vozes de grandes pastores e padres da Igreja Católica também, que é muito forte nos Estados Unidos, levantando a possibilidade de que, mais cedo ou mais tarde, Deus virará as costas para a América, porque essa está fazendo de um tudo para isso. A América sataniza-se a céu aberto, tal como os pallets, pois é. E isso, claro, tem preocupado, sim, a ala religiosa nos Estados Unidos, cristã, evidentemente, que sempre foi muito forte. Mas vejam só, até mesmo, e esse é um problema interessante porque acontece muito aqui, até mesmo cristãos, uma ala forte de cristãos norte-americanos, estão envolvidos com essa convenção democrata, porque estão apoiando abertamente Kamala Harris. Existe lá hoje uma ala forte chamada Cristãos com Kamala. E isso pareceu tão escandaloso que até mesmo o pastor Bill Graham teve que dizer o seguinte: olha, isso não tem nada a ver com cristianismo. Não existe possibilidade de um cristão apoiar um candidato ou uma candidata que defende abertamente a interrupção da gestação, entre outras coisas. Mas esse é mais um sinal dos tempos em que vivemos. Basta usar o rótulo, não é preciso apresentar os frutos. Pois é, só que Jesus já dizia, pelos frutos o conhecereis. Não basta dizer eu sou cristão e apoiar tudo aquilo que Jesus condena, não é? Não, parece tão simples, não é? Pois é, sinal dos tempos em que vivemos. Agora vejam só, outro detalhe importante desta semana infernal é que, segundo o radialista Hal Turner, 1/3 da Marinha norte-americana, acreditem, está no Oriente Médio. Ele mostrou em seu blog essas imagens aqui, esses gráficos, que revelam então uma grande quantidade de navios poderosos da Marinha norte-americana na região que compreende aqui um U, que vai do Mar Vermelho ao Golfo de Omã, exatamente formando um U. Ali estão os principais navios norte-americanos, ou seja, 1/3 da frota naval norte-americana no Oriente Médio. Isso é sinal de alguma coisa, claro, dizem os analistas. Os Estados Unidos, os estrategistas norte-americanos, não colocariam 1/3 de sua força militar, ou de sua força militar marinha, no Oriente Médio, se não prevesse um confronto em larga escala. Por falar em confronto, Antony Blinken está em Israel para uma última tentativa de um acordo de paz, de um cessar-fogo entre Israel e Hamas para a negociação dos reféns. Mas parece, até mesmo Blinken sabe que este acordo não prosperará. Então parece que há um ultimato dos Estados Unidos em relação ao Irã. Aliás, a Casa Branca anunciou, através da sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, que o Irã se arrependerá amargamente se atacar Israel. Bem, isso foi no final de semana. Então tudo está engatilhado provavelmente para esta semana. Não havendo um acordo de paz e o tempo passando em relação às ameaças do Irã,
É claro que a presença norte-americana na região ficará, evidentemente, a cada dia mais pesada. E se houver um confronto, então podemos prever que ele será realmente em direção ao Irã. E aí supõe-se que não ficará pedra sobre pedra. A questão é perguntar, bem, e a Rússia e a China nesse momento, como participarão do espetáculo tenebroso? Semana infernal, pelo menos muito quente pela frente. Por falar em semana quente pela frente, ontem à noite, uma bomba explodiu em Tel Aviv. Sabe-se que 2 pessoas morreram. Uma é a pessoa que transportava a bomba numa mochila. Bem, é claro que trata-se de uma ação de um homem-bomba que provavelmente deveria explodir num local onde houvesse muitas pessoas. Mas, ao que tudo indica, ela explodiu antes. Mistério, não se sabe por quê. A bomba foi detonada antes do momento previsto. E, claro, Israel já está tratando esse assunto como um ato terrorista internacional. Mas é um detalhe, não é? A bomba explodir antes do previsto. Deixou um morto. Israel já tem a foto, as imagens aqui do homem-bomba, do homem que carregava a mochila. Pode ter sido, sim, mais um desses pequenos milagres que acontecem de quando em quando em Israel. Vamos acompanhar, semana quente, repito, vamos acompanhar. Nem bem começou e já está sendo chamada de Semana Infernal. Valha-nos Deus. Até depois, se Deus quiser.